trabalhos. Portanto, então, vamos ouvir o Dr. Roberto Caga Ferreira, presidente do Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, por 10 minutos. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado à comissão, em especial ao senador Anastasia e ao deputado Júlio Lopes. Nós representamos o Colégio Notarial do Brasil e somos, então, 8.500 cartórios de notas e mais 4.000 tabeliães, oficiais de registro civil que têm atribuições de notas. A nossa entidade é uma entidade com associação facultativa, não tem fins lucrativos, tem presença em 23 estados e no Distrito Federal, e o nosso objetivo é qualificar e melhorar os serviços notariais brasileiros. No âmbito internacional, nós representamos o notariado brasileiro na União Internacional do Notariado, que tem como atividades, por exemplo, participação no relatório do InBusiness, participação nos notários do BRICS, tem diversas camadas de participação que a União Internacional nos chama para que nós participemos. É importante que a gente destaque que o notariado não é uma maldição portuguesa que veio para o Brasil. Nós temos notariado, como temos no Brasil, em 87 países do globo. 2/3 da população mundial estão sob esse tipo de proteção, a proteção jurídica notarial, e são 4,8 bilhões de pessoas. E quando alguém diz que a gente não agrega valor, a gente tem que informar que 7 entre as 10 maiores economias do planeta usam o mesmo tipo de notariado. Então, eles estão junto conosco a China, o Japão, a Alemanha, a Rússia, a Indonésia e a França. E se a gente quiser alongar, pode colocar a Espanha, a Bélgica, a Áustria, a Alemanha e vamos assim por diante. São 87 países com o mesmo tipo de proteção jurídica. O que nós temos aqui no Brasil e o que preconiza a nossa União Internacional? Em primeiro lugar, um acesso à função por concurso público. Nós já temos isso no Brasil desde a Constituição de 88. A qualificação dos atos. Nós temos que fazer uma qualificação dos atos segundo a lei existente. Ou quer dizer, não pode haver cada ato a partir da cabeça do notário. Não, é a lei que determina. O nosso sistema é um sistema preventivo e acautelatório. Ao contrário do sistema norte-americano, que é um sistema de seguro e de perdas e danos, nós aqui e nos outros países do mundo preferimos prevenir, porque ninguém quer terminar no Poder Judiciário em anos de uma demanda. Nós temos, então, o documento que fornece aos particulares a maior força probante e sai com plena executividade e eficácia. A guarda perpétua desses documentos e também gratuita. O cidadão pode obter cópias e certidões também a qualquer momento, no futuro. E é importante destacar, o notário é um cidadão um servidor do poder que recebe uma delegação e ele é responsável pelos atos que pratica. Ou seja, tem uma pessoa responsável, não é uma empresa, um particular, um despachante que fez o documento. Tá? Acho que... Bom, os tabeliães, então, é importante dizer que nós não somos responsáveis pela burocracia. Ao contrário, a gente, de uma certa forma, é até vítima da burocracia, porque, ao formalizar a vontade das partes, nós temos que buscar muitos documentos, aqueles documentos que a lei exige. E, via de regra, o cidadão solicita ao tabelião que colete essa documentação. Para o Estado, nós fazemos uma fiscalização totalmente gratuita do recolhimento dos tributos. E fazemos também a fiscalização do cumprimento legal das leis. Ou seja, isso dá uma garantia, quando a gente fala em compliance, a sociedade está tentando ir para um momento de uma segurança dos procedimentos, o tabelião existe para dar essa garantia. Bom, parece claro, então, que a atividade notarial agrega valor aos negócios dos particulares. O cidadão tem um contrato e uma autenticação rígida com plena força probatória. A sociedade, por via de consequência, tem a segurança jurídica e o Estado aufere os tributos que impõe graças à fiscalização dos tabeliães.
Nós tivemos, na terça-feira, um evento aqui em Brasília, no STJ, tivemos a honra da presença do deputado Júlio Lopes, quando comemoramos os 10 anos da Lei 11.441, que permitiu que a separação, o divórcio, o inventário e a partilha fossem feitos também no âmbito notarial, por cartório de notas. Essa lei ela é um sucesso. Para decorrer os 10 anos, nós já fizemos mais de 1,5 milhão de atos, e essa é uma matéria do Correio Brasiliense. Eu poderia ter trazido matérias de todos os jornais do Brasil e das emissoras de televisão. Se destaca, então, que a participação do notário reduziu a burocracia. A economia estimada para a Justiça é de 4 bilhões de reais. E como os tabeliães cobram emolumentos, e nesses emolumentos também existem parcelas que são destinadas ao Poder Judiciário, estima-se que os repasses para os tribunais de justiça tenham chegado a 2 bilhões de reais nesses anos todos. E a realidade outra hoje em dia é bem outra. Nós temos a possibilidade de um divórcio lavrado na hora. Se as partes chegam munidas da documentação, é possível que o tabelião lavre o divórcio na hora. Inventário e partilha também com a documentação em uma semana. São prazos muito distintos dos prazos que às vezes são operados no Poder Judiciário, em que um despacho tem 15 dias e assim vai. Então, hoje em dia, o nosso procedimento é muito mais célere. Ademais, a participação notarial tem possibilitado que a arrecadação que imposto, o ITCMD é um imposto de transmissão, causa mortes e doação, cresça. No estado de São Paulo, por exemplo, houve um aumento de 39% dessa arrecadação. Tá? Eu agora vou trazer e apresentar para a comissão, com todo respeito, algumas propostas que nós temos para reduzir a burocracia no Brasil. Em primeiro lugar, essas propostas, elas não buscam trazer ao notariado algum tipo de privilégio. É um serviço eletivo, o cidadão faz se quiser. Elas buscam também desafogar o Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça tem demonstrado que o Poder Judiciário tem gargalos. E esse não é um fenômeno brasileiro. O Brasil, aliás, tem que se dizer, os juízes brasileiros são campeões em produtividade. No mundo inteiro, o judiciário se defronta com esses gargalos em que os processos entram muito mais do que é possível julgar. Com a nossa participação na desjudicialização, vai haver uma circulação econômica, ganhos individuais, ganhos sociais, e o Estado certamente vai arrecadar muito mais rapidamente. A primeira proposta que nós fazemos é um aperfeiçoamento da Lei 11.441, aliás, as 4 ou 5 primeiras são aperfeiçoamentos da Lei 11.441, é permitir que na separação ou divórcio dos casados ou a extinção da união estável, que o tabelião participe mesmo havendo filhos menores ou nascituros. O que está acontecendo? Se as pessoas têm filhos menores e têm capacidade de cuidar dos filhos menores, por que eles, na hora da separação, não podem, então, decidir se estão de acordo, como será a guarda e a administração desses filhos? Inventário e partilha no tabelião, mesmo quando haja testamento. O testamento ele é feito pelo tabelião, a qualificação legal é feita pelo tabelião. Por que depois, no cumprimento, tem que chamar o judiciário quando as partes todas estão de acordo com os dados do testamento? Ou seja, o judiciário deve ser chamado quando haja algum conflito. Tá? Inventário e partilha no tabelião, mesmo quando haja filhos incapazes ou nascituros, desde que, evidentemente, estejam com seus pais, com seus guardiões legais, e que, se não estiverem, aí sim com participação necessária do Ministério Público. E, em todos esses casos, também é importante destacar a participação, que já está prevista na lei, da advocacia. As retificações ou separações, mesmo com testamentos ou filhos menores ou incapazes. As cartas de sentença dos processos judiciais já são feitas em São Paulo com grande sucesso. Todos os procedimentos de jurisdição voluntária, quando não haja conflito, podem ser feitos pelo notário. Por que um juiz vai ser chamado para tocar procedimentos onde não há conflito? A nossa proposta, então, é que esses procedimentos sejam feitos pelo tabelião de notas. Vejam esse gráfico.
todos os processos de execução podem ser feitos pelo notário, porque o processo de conhecimento é onde o juiz decide o conflito. No processo de execução, é meramente uma arrecadação para fazer cumprir a sentença. E vocês vejam ali que o processo de conhecimento tem um prazo muito diminuto em relação à execução. Se demora no Brasil muito mais tempo para fazer a execução. Então, o que se propõe é que o judiciário fique com o processo de conhecimento e o processo de execução possa ser feito também pelo notariado. Essa alteração do regime de bens do casamento ou união estável por escritura pública é uma decorrência do Código Civil, é muito simples. As adjudicações compulsórias também, quando se tem a certeza do cumprimento das obrigações, poderão ser feitas pelo tabelião de notas. Inventários e partilhas litigiosas no tabelião de notas, ou seja, aqui nós estamos dando um passo além. No nosso encontro de terça-feira, houve um acordo, uma concordância da ministra Fátima Nancy Andrighi e do ministro João Otávio de Noronha. Gostaram dessa possibilidade. Por quê? Porque as partes não se conformando com a decisão, elas aí vão para o juiz e aí terá o processo de conhecimento. Abertura e registro de cumprimento do testamento público. Como eu disse, o tabelião faz o testamento, porque que não pode fazer a abertura e registro. Fixação de alimentos para o cônjuge ou filhos incapazes, guarda e outros assuntos de família. Ata notarial para depoimento de processos judiciais. Isso tem sido feito já em alguns estados, com grande sucesso. Dívidas com a Fazenda Pública não podem impedir os negócios. Nós temos no Brasil esse impedimento, ou seja, se a pessoa não tem a certidão negativa da Fazenda, não pode fazer um negócio. Então, a Fazenda tem o direito, o poder de protestar o documento, ou, se não, executar se não for pago no protesto. Nós temos um projeto também que estamos desenvolvendo, em decorrência do relatório Doing Business. O nosso prazo para que uma transmissão imobiliária aqui no Brasil, entre escritura e registro, é 25 dias. Nós estamos com um projeto para reduzir esse prazo para 14 dias, graças a um portal na internet. A nossa intenção é fazer com que os notários, o notariado todo, vá para o meio digital. E o nosso último, já estou encerrando, a nossa última proposta é um sistema que é adotado nos Estados Unidos, é o sistema de escrow, em que o notário recebe a posse do bem e recebe o dinheiro e passa a posse do bem para o comprador e o dinheiro para o vendedor. Isso nós vamos explicar melhor num documento que entregaremos para a comissão. Esse é um resumo das nossas propostas. Nós vamos fazer esse documento com a estimativa de economia, de tempo e dinheiro para o Estado brasileiro. O resultado também, especialmente para o Poder Judiciário. E eu queria um recado final: os notários são entusiastas da desburocratização, pois nós superamos essas dificuldades todos os dias. Muito obrigado pela possibilidade de colaborar aqui com os senhores, com vossas excelências. Doutor Paulo, nós é que agradecemos. De minha parte, estou entusiasmadíssimo com suas propostas. Quero ouvir aqui um breve comentário do nosso relator, porque tenho a impressão que nós poderemos implementá-las muito rapidamente. Queria só fazer um comentário, senador. Eu, com relação a essa questão da experiência judicial dos notários, eu tenho no Rio de Janeiro um sucesso extraordinário. Tem uma prefeitura pequena de São Francisco Tapapuana, talvez uma das menores do estado, quebrada e insolvente. O secretário de Fazenda fez um acordo e um convênio com o cartório e colocou a prefeitura numa condição superavitária. É extraordinário o depoimento dele, eu tenho todos os filmes e processos de racionalização que ele implementou lá. Depois passarei ao senhor para melhor conhecimento. Muito obrigado, senhor presidente, eminente deputado Júlio Lopes. Agradeço as vossas palavras, inclusive anteriores. Na realidade, o trabalho da comissão é sob a sua orientação, que é superior e de muita experiência nessa área. Doutor Paulo Roberto, parabéns. Eu já tenho em Minas um contato muito próximo com o mundo cartorial, digamos assim, com as lideranças dos diversos ofícios de registro do nosso Estado, já colaboram muito com o exercício do meu mandato, já apresentei alguns projetos da iniciativa deles, alguns coincidentes com as ideias que Vossa Senhoria nos traz aqui, porque eu sou dessa tese. A estrutura cartorial, ela é subaproveitada no Brasil, porque ela é muito atomizada, ela está presente, em Minas, então, nos distritos pequenos, tem cartórios de registro, e no nosso caso, inclusive, eles são até deficitários.
Então, nós temos a ideia do cartório cidadão, que o presidente, o deputado Júlio Lopes, encampou na Câmara e conseguimos, houve até uma resistência, falta de entendimento, não é, presidente? Na hora até da sanção, mas que felizmente foi superado pelos nossos conhecimentos, o deputado se empenhou muito. Então, o resultado é que nós precisamos dar a essa estrutura que é grande e, como o senhor colocou na disposição, pessoas concursadas, preparadas e que têm condição de fazer um serviço, uma atividade civil bastante efetiva para aliviar o judiciário. Eu faço parte da CCJ, que reúne nessa sala, e todas as indagações que temos nas sabatinas do CNJ e do CMMP é isso, como aliviar o judiciário. A resposta, boa parte dela, é exatamente tirando processos desnecessários, onde não há conflito. Mas no Brasil ninguém quer abrir mão de nada. Então a dificuldade é essa. Não é? As corporações gostam de ter, ainda que com muito trabalho, gostam de manter ali sob seu guarda-chuva, sob seu manto, diversas ações que podem ser passadas a terceiros. Essa comissão vai trabalhar firme nesse sentido, com orientação do presidente, de modo a permitir que essas atividades que nem têm caráter litigioso possam ser feitas também por agentes do Estado credenciados, com todo o reconhecimento de fé pública e que torna o serviço muito mais rápido. Só para contar um exemplo aqui, ao nosso presidente, para desanuviar, tornar até um pouco cômico, não tem a ver com essa comissão, mas eu apresentei um projeto a respeito da possibilidade de concessão a terceiros de atividades de fiscalização do Poder de Polícia, e hoje eu recebi uma carta de um cidadão de Recife, dizendo que o automóvel dele foi furtado. Ficou 3 dias furtado. No 3º dia, a polícia descobriu. Está 3 meses na polícia porque não consegue fazer a perícia técnica para liberar o carro. Então, é inacreditável. 3 meses no órgão oficial e ficou só 3 dias furtado. Como que é possível isso? É inconcebível. Não é? É inconcebível o país ficar nessa situação. Mas cumprimento, doutor Paulo Roberto. Doutor Paulo, eu queria lhe pedir a gentileza, se o senhor puder trocar com o doutor Manuel, apenas porque nós temos coisa que dar lugar aqui na mesa, mas lhe dizer que nós estamos muito estimulados e vamos fazer, hein? Obrigado. Vamos fazer. Doutor Manuel, por favor, queria passar a palavra para o doutor Cláudio Marçal Freire, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, deputado Júlio Lopes. Minha saudação aqui ao senador Antônio Anastasia, que nós conhecemos a sua carreira jurídica notável, governador do Estado de Minas Gerais e hoje eminente senador da República. Muito obrigado aqui pela presença. Eu quero agradecer a presença e o convite do presidente Júlio Lopes para que a Noreg também fizesse parte desse painel, dessa mesa. E eu só vou fazer em linhas gerais uma pequena exposição, uma breve exposição, porque a Noreg é uma entidade que congrega a notários e registradores, congrega todas as especialidades. Nós somos, só para os senhores terem uma ideia, 6 especialidades. E acabamos de ouvir o presidente do Colégio Notarial do Brasil, Paulo Geiger. Teremos a oitiva também do representante do IRIB, que é uma outra especialidade, registro de imóveis, do registro civil que está aqui. Não temos aqui na mesa o RTD, o registro de distribuição, pessoa jurídica também não. E também, eu como sou tabelião de protesto, é a minha especialidade em São Paulo, eu representaria aqui também o protesto se houvesse alguma dúvida ou algum esclarecimento a fazer. Presidente e senador Anastasia, eu queria dizer aqui, com ainda esses poucos cabelos brancos que me restam, que eu acompanho a atividade notarial de registro há mais de 43 anos. Eu ingressei na atividade adolescente, procurando emprego. Não sou filho de tabelião, não sucedi o cartório por ser parente, né? E desde então eu vim assistindo desde então a luta dos notários e registradores pela desburocratização. E um dos problemas que nós mais sofremos nós somos 27 estados. É 26 e um distrito, né, federal? São as normas estaduais, uma conflitante com a outra. Esse é um grande problema que nós sempre lutamos para resolver. E vou dizer por que nós lutamos
contra a burocratização. Já em 82, uma das primeiras iniciativas de notários registradores contra a burocratização, estou falando de 1982, e eu participei dessa luta, foi pela privatização dos cartórios. Saibam, senhores, o governo militar tinha estatizado os cartórios. Imagine se os cartórios extrajudiciais, os notários judiciais, tivessem hoje um regime estatizado. O que seria desse país? Então, nós lutamos e conseguimos a privatização. Ali se estabeleceu o concurso público também para o provimento das serventias em âmbito nacional. Quando dizem concurso foi a Constituição de 88, não. A Constituição de 82 já previu, nessa reforma, foi na reforma política, a emenda 22/82. Ela previu o concurso público, e no estado de São Paulo nós já tínhamos concurso público desde 1969, com carreira, estruturado em carreira. Então, nós lutamos pela... A privatização foi uma forma também de lutar contra a burocratização. Vocês entenderam? Bom, levamos isso para a Constituinte, para manter a privatização. A proposta, o anteprojeto de Constituição apresentada pelos notáveis, Comissão Afonso Arino, trouxe no seu bojo a estatização novamente. Olha só, depois de uma luta em 82, 86, 88, tivemos que lutar novamente para manter a privatização. Felizmente, conseguimos, ao final, foi mantida a privatização e mantido também o concurso público para o ingresso na atividade e o concurso também de remoção para aqueles que já tinham ingressado. Veio a regulamentação, em 94. Na privatização foi estabelecido que os atos seriam, a fiscalização dos atos dos serviços notariais e de registro pelo Poder Judiciário. Fiscalização de atos. Nós não estamos falando fiscalização de cartórios, do funcionamento do cartório. A lei, então, o primeiro projeto de regulamentação da nossa atividade foi apresentado ao Ministério da Justiça, também por uma comissão de notáveis, e ela trouxe no seu bojo um Conselho Federal de Notários e Registradores, para que nós tivéssemos uma uniformidade em âmbito nacional da atividade. Nós teríamos um conselho federal com conselhos estaduais, regionais. E aí nós teríamos... A fiscalização é do ato, está na Constituição. Teve um problema, a parte reclama ao juízo e faria a fiscalização. Mas a regulamentação seria feita nacionalmente por um conselho. Infelizmente, na Câmara, depois veio para o Senado, foi retirado o conselho e nós acabamos ficando sem essa uniformização que o conselho faria. Então, uma das reivindicações da atividade notarial e de registro hoje é que nós tenhamos esse conselho, que nós venhamos a ter esse conselho. Nós temos até, salvo engano, existe um projeto em andamento, está parado na Câmara a esse respeito. O juiz fiscaliza o ato, mas a questão técnica administrativa do funcionamento, quem conhece somos nós. E nós teríamos... Exatamente. Então, isso é muito importante para nós, para a atividade, para a desburocratização e a uniformização das nossas atividades. Bom, a atividade notarial de registro, como o senhor, aqui um constitucionalista que eu conheço, notável, do senador Anastasia, ela tem como uma dos seus pilares a segurança jurídica, oferecer segurança jurídica para o cidadão. Então, quem compra e tem um registro de um imóvel comprado, ele tem um ato constitutivo de um direito real. Ninguém mais tira dele, é dele. Não é um ato meramente declarativo como ocorre em outros países. Estados Unidos, por exemplo, o senhor tem que todo ano fazer um seguro. No Brasil, não.
O senhor não paga mais para ter aquilo como declarado sua propriedade, é sua. Não se paga mais. Então, e também de prevenção dos conflitos. Eu vi aqui num dos painéis, e no outro painel, eu não me lembro agora, parece que é Bruno Kik, estava lendo uma série de coisas e falou... lendo, ele pulou o que ele tinha escrito: princípio da boa-fé com responsabilização. Senhores, isto é geração de conflito, isso é judicialização. O notário e registrador, quando há necessidade de um reconhecimento de firma, o que está se fazendo ali? Está se prevenindo um conflito lá na frente, está se evitando uma fraude. Eu sei, eu até anotei aqui rapidamente, alguns estados que as juntas comerciais dispensaram lá no passado o reconhecimento de firma nos atos constitutivos de empresa, Mato Grosso, Tocantins, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, e voltaram atrás, por causa das fraudes. E essas fraudes geram o quê? Empresas falsas e que vão, depois, não sei de que forma, entram nas instituições financeiras, conseguem autofinanciamento, ninguém sabe quem foi e vão embora. E daí que veio a fraude bancária. Bom, só para falar da prevenção de conflito, que é a nossa atividade, evidentemente que, acho que eu já estou estourando um minuto, evidentemente que, se eu estou diante do funcionário, como foi aprovada recentemente uma lei, o funcionário ele tem condição, ele tem fé pública de atestar que sou eu. Agora, quando se precisa que esse documento transite em outras praças, vá para outras mãos, as pessoas lá precisam de segurança. E quem vai dar essa segurança? O notário no reconhecimento de firma. Só mais um segundo, isso me permite, presidente. Nós temos, na questão que foi dito aqui do protesto, recuperado créditos, depois da aprovação de uma alteração legislativa na lei do protesto. Nós temos recuperado créditos dos municípios, dos estados da União. Tem sido assustadora a recuperação desses créditos para o estado, os municípios da União, sem custo nenhum. Os custos são arcados pelos cartórios. Isso pode ser melhorado, pode ser ampliado, é que estão ainda na fase de teste, enviando os créditos mais antigos para evitar prescrição, etc. Mas isso pode ser melhorado. Isso tem sido espetacular. E temos aí, na questão do registro civil, felizmente, o deputado Júlio Lopes, aqui o presidente, conseguiu aprovar os cartórios da cidadania. Eu sei que os registradores civis vão poder também dar muita contribuição para a sociedade brasileira. Enfim, a nossa atividade é isso: segurança jurídica, prevenção dos conflitos e barateamento de custo. O Paulo Geiger, presidente do Conselho Federal, não falou aqui, mas nós temos estatísticas onde, depois que os instrumentos de propriedade foi possível que ele fosse feito pelos escritórios de advocacia, pelos bancos, pelas instituições financeiras, há casos em que o valor é 10, 12 vezes maior que a escritura pública. Então, era só isso. Muito obrigado. Para expor o quanto o notário registrador pode contribuir para a nossa sociedade. Muito obrigado pela atenção e desculpe ter estourado o tempo aqui. Imagina, doutor Cláudio, foi um prazer lhe ouvir e, na realidade, nosso propósito, obviamente, além dos seus enormes conhecimentos na matéria, é porque, como aqui colocou o senador Anastasia, no empreendimento, e aí quero dizer que tenho um orgulho enorme de ter feito a proposição da transformação dos registros civis em ofício da cidadania, e não o faria e nem o conseguiria sem o concurso e o diligente trabalho do senador Anastasia, que me emprestou não só a sua sabedoria, mas sua forte ação política nessa direção. Eu tive semana passada em Portugal somente para visitar o que são os ofícios da cidadania de Portugal. Isso é uma verdadeira revolução disruptiva. E o senhor está aqui muito por isso. O que nós queremos é que, sob a sua presidência, o senhor harmonize os conflitos que advirão,
porque é o que o senador muito bem colocou, quer dizer, na caminhada para a transformação dos ofícios da cidadania, nós tivemos muitas resistências internas que quase poderiam prejudicar o projeto, quando, na realidade, o que nós queremos, e eu e o senador Anastasia, sempre falando, é a ampliação dos serviços dos senhores. É muito ao contrário, exatamente a contribuição dos senhores na desburocratização do Brasil. Portanto, não só a posição foi equivocada de alguns, mas quase prejudicou fortemente. Então, eu lhe peço o concurso no sentido de que o senhor bem harmonize esse processo para que a gente avance. Na minha visão, e obviamente eu não sou nem registrador, nem notário, nem cartorário, eu não tenho conhecimento suficiente sobre a matéria, mas eu acho que os senhores, como têm fé pública e como têm a habilidade e a capacidade de garantia de contratos, têm como, entre os senhores, conceber uma forma de que, como fazem os bancos, num interbancário seria um intercartorário, os cartórios todos pudessem agir em prol do cidadão em múltiplas atividades, obviamente talvez tivesse que se resguardar uma ou duas atividades, mas aquilo como se fosse o interbancário, o senhor paga a conta em qualquer agência e aquilo é creditado e debitado entre os cartórios e entre as instituições que são exatamente como se fosse um fundo interbancário de ativos de compensação. Eu não vejo porquê, e sinceramente não entendo, que os senhores não tenham ainda avançado nessa direção, porque essa é a direção do avanço, é o que reclama a sociedade, é o que deseja o cidadão e o que a nova economia nos impõe. Portanto, a sua presença aqui hoje, eu quero passar a palavra ao senador Anastasia, mas, na minha visão, vai um pouco na direção de nós temos uma contribuição nesse sentido. Por favor, senador. Então, presidente, eu corroboro integralmente com as posições de Vossa Excelência. Eu acho que, de fato, o doutor Cláudio demonstrou com a experiência que tem importância. E a Noreg é uma instituição maior, do ponto de vista da representatividade. E eu lembrava a ele que, quando eu estava no Ministério da Justiça, 20 anos atrás, nós fizemos um grande mutirão à época, no governo Fernando Henrique, para fazer o registro civil, porque naquela época nós tínhamos ainda milhões de brasileiros que não tinham carteira de identidade, porque não tinha certidão de nascimento. E a Noreg teve uma participação muito importante naquele momento, houve uma compreensão dos cartórios, um esforço hercúleo nacional, e tenho certeza que nesse novo mutirão, agora contra a desburocratização, também os cartórios da Noreg, elas todos terão um papel muito importante. Agradeço ao presidente. Pois não, doutor. Só para esclarecer. O senhor pode contar, pode ter certeza, o senhor conta com a Noreg para isso, dessa harmonização dos conflitos. Se tiverem, são poucos, mas nós vamos harmonizar. O senhor pode contar conosco com relação a isso. E só a respeito dessa questão do registro civil, gostaria de dar a notícia para o senhor não tem ainda, é que São Paulo foi o primeiro estado da federação que criou um fundo para manter o registrador civil, em função das gratuidades. E o autor do anteprojeto está aqui, é esse que vos fala. Fui eu que elaborei o anteprojeto, encaminhamos um fundo onde a própria classe constituiu e sustenta para sustentar o registro civil e que vigora até hoje lá e com sucesso e que foi copiado por vários estados da nação. Alguns ainda, infelizmente, senador, ainda depende dessa regulamentação. Muito obrigado. Então, sob a sua presidência e a competente relatoria do senador Anastasia, criaremos o Fundo de Compensação Intercartorial para o benefício da população brasileira. Quero passar aqui a palavra ao doutor Daniel Lago Rodrigues. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite em nome do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, ao presidente deputado Júlio Lopes, também ao senador Anastasia. Eu falo aqui em nome do nosso presidente, Sérgio Jacomino, que hoje não pôde estar presente. E eu gostaria aqui de colocar justamente a posição do nosso Instituto. O Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, ele foi criado no ano de 1974, portanto, nós já temos aí 43 anos que o Instituto se dedica à melhoria do serviço de registro imobiliário. Tanto no ponto de vista teórico quanto no ponto de vista prático. Nós temos aí doutrina, nós temos a maior publicação de direito imobiliário do Brasil, que é a Revista de Direito Imobiliário pela editora RT, e também temos a preocupação de melhoria das
práticas cartoriais, especialmente do registro imobiliário. Nós somos o maior instituto relativo a registro de imóveis no Brasil e, de certo modo, temos essa preocupação de colaborar com a desburocratização, com a simplificação de procedimentos e a facilitação do acesso à informação pelos cidadãos. Nós estamos vivendo agora, neste momento, uma revolução. Nós tivemos lá atrás a mudança do meio de se fazer o registro, que se fazia manual para mecanizado ou informatizado. Agora nós estamos caminhando para o registro eletrônico. É uma terceira onda, digamos assim, de revolução na tecnologia de se fazer o registro. Então, sob essa perspectiva, nós tivemos o artigo 37 da Lei 11.977, de 2009, que é a Lei do Minha Casa Minha Vida, dentre outras coisas, tratou sobre o registro eletrônico e deixou a cargo dos registradores imobiliários a sua execução. Já antes mesmo da Lei 11.977, nós já tínhamos iniciativas pontuais em alguns estados, especialmente no estado de São Paulo, já desde o ano de 2007, com ofício eletrônico, depois com penhora eletrônica, depois com certidão eletrônica. Hoje nós temos o protocolo eletrônico, mas a lei, de certo modo, veio dar a base legal que nós precisávamos. De imediato, o Instituto se debruçou em construir uma arquitetura eletrônica para que o registro imobiliário do Brasil pudesse, digamos assim, se estruturar, digamos assim, se organizar. E isso foi feito nos anos de 2010, 2011, 2012, juntamente com pessoas ligadas ao registro imobiliário, com pessoas ligadas ao judiciário e também com técnicos ligados à Politécnica da USP, em São Paulo. E foi feito um arcabouço eletrônico, toda a documentação para a estruturação eletrônica do registro imobiliário, isso já está pronto. Aí alguém pode perguntar assim, poxa, mas por que então não aconteceu até agora? Não aconteceu, não foi por falta de vontade, isso eu posso garantir. Nós temos aí vários estados que têm aí centrais eletrônicas, demonstrando a nossa sensibilidade ao reclamo da sociedade. Mas a razão principal para isso ainda não ter saído do papel é justamente o que faltava, que é a impositividade. Nós somos uma associação, nós somos um instituto, onde as pessoas se associam porque querem participar, querem melhorar o seu serviço. Mas, pela Constituição, obviamente, as pessoas são livres para se associar ou não. Então, a associação por si só não tinha esse poder de fazer implantar esse sistema de registro eletrônico que nós tanto queremos. Nós somos os primeiros a querer o registro eletrônico, que vai justamente facilitar em muito a execução do serviço e a vida do cidadão, mas nós não tínhamos ainda esta possibilidade de vinculação obrigatória de todos os cartões. Graças a Deus, recentemente, esta casa, o Congresso Nacional, deu uma excelente contribuição, uma contribuição, eu diria, histórica, que é a Lei 13.465, agora de 2017, foi uma conversão de MP 759, foi convertida em lei, e no artigo 76 da Lei 13.465, nós temos lá a criação do ONR, que é o Operador Nacional do Registro, onde existe a previsão legal em que todas as unidades de serviço passam a ser vinculadas ao ONR. Como então como o ONR vai sair do papel? O ONR, diante de várias tratativas com a Corregedoria Nacional de Justiça, a lei atribuiu à Corregedoria Nacional esta estruturação, seria uma entidade privada, porém, sob os auspícios e sob o cuidado da Corregedoria Nacional. O IRIB, em parceria com a Noreg, nós estamos unidos num único propósito, nós estamos agora em fase de aprimoramento aí do que seria, de aprovação do que seria a minuta desse estatuto, dessa instituição, do ONR, do Operador Nacional do Registro, para que nós possamos submeter ao CNJ para as suas considerações e possível aprovação. Então,
Hoje, eu posso dizer que nós estamos, digamos assim, a ponto de dar o start nessa grande revolução, que é sair. Nós já saímos dos livrões para um sistema mecanizado. E agora nós vamos sair do sistema mecanizado e nós vamos para um registro puramente eletrônico. Nós não estamos falando aqui de registro, de digitalização de papel, não é nada disso. Nós estamos falando de estruturar o documento eletrônico nato digital. O documento vai ser puramente digital. Nessa linha de raciocínio, o NR vai ter abrangência nacional. Ele visa atender todo o território nacional, promover a interligação de todas as unidades de registro. E o NR não vai, em momento nenhum, tirar qualquer atribuição do judiciário. O NR visa o quê? Simplesmente baixar normas técnicas para a construção desses documentos, para a arquitetura eletrônica desses documentos, como que eles têm que ser criados, como que vai ser o padrão de criação, como que vai ser o tráfego desses documentos e como que vai ser o armazenamento desses documentos. Nós vamos implantar, através do ONR, um sistema de atendimento compartilhado, numa única interface, facilitando para o Poder Judiciário, facilitando para o cidadão, que vai poder acessar um único ambiente e poder acessar, ao mesmo tempo, todos os cartórios individualmente. Então, ele não vai mais procurar vários sites, ele vai ter a condição de acessar um único ambiente e, desse ambiente, ele não vai ver, mas nesse ambiente ele está acessando cada cartório unificadamente. Portanto, nós vamos ter aí, então, um padrão para a titulação eletrônica, um padrão para a matrícula puramente eletrônica, nato digital. Nós vamos ter condições de fazer auditorias à distância, né? Porque como isso tudo vai trafegar no âmbito eletrônico, nós temos como ter indicadores de eficiência. Nós podemos saber quais cartórios que estão atendendo a contento as demandas, né, os prazos. Então, nós vamos fazer um ranking, nós podemos fazer indicadores de eficiência, nós podemos ter critérios objetivos de fiscalização. A fiscalização vai deixar de ser por amostragem, ela vai ser integral, porque todos os cartórios estarão parametrizados dentro de um único ambiente, né? E isso tudo vai trazer várias vantagens para o usuário. A primeira é a facilidade do acesso da informação. Quando a gente vai falar de custos transacionais, qual é o custo de um intercâmbio de um imóvel? Alguém está comprando, alguém está vendendo. Eu tenho um custo que seria o custo de acesso à informação, o custo de negociação e registro e depois o custo de vigilância desse direito uma vez conquistado. Então, de cara, nós temos um custo baixíssimo de acesso à informação, porque nós vamos ter todas as informações disponíveis em um único ambiente. Então, as informações vão ser acessíveis à distância, num prazo, digamos assim, rapidíssimo, porque, no caso, vai se acessar, vai se fazer uma busca e vai ter acesso imediato às informações. Nós vamos, com isso, otimizar o processo de registro e, com isso, o custo vai cair. Nós vamos ter condições de fazer o mesmo registro a um custo mais baixo, que vai ser repassado para o usuário. Então, e por fim, tendo um padrão de segurança do armazenamento dessa informação e com a análise jurídica do registrador, nós vamos conseguir que o direito das pessoas sejam assegurados perpetuamente, como já é hoje. No final das contas, nós vamos manter a análise jurídica do registrador com a simplificação do procedimento. Nós temos, a título de sugestão, então, só para fechar essa parte, o ONR está em construção junto à Corregedoria Nacional de Justiça nesse momento. Acredito, o nosso presidente da Noreg está aqui, acredito que até o final do ano isso já seja uma realidade. A partir do ano que vem, nós vamos colocar isso em marcha. A título de sugestões aqui para desburocratização,
Uma coisa que muito aflige o sistema não só de direito imobiliário, mas o mercado imobiliário hoje é justamente a necessidade que nós temos de fazer uma peregrinação para buscar certidões, para ter certeza na aquisição do imóvel, se efetivamente há algum vício, se não há. Nós tivemos uma lei também aprovada aqui por essa casa, a Lei 13.097, que é a lei que trata da concentração dos atos na matrícula, que faz com que, bastando a certidão da matrícula, eu tenha todas as informações. A minha sugestão seria justamente fazer com que estas previsões da 13.097 seja levada para o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil foi aprovado posteriormente à Lei 13.097 e há uma questão se há ou se não há a revogação pelo Código de Processo Civil. Então, a minha sugestão seria levarmos essas informações da 13.097 para dentro do Código de Processo Civil. Eu agradeço a oportunidade. Nós é que agradecemos, doutor Daniel. Olha, o senhor pode saber que isso é música para os nossos ouvidos. De fato, é ótimo ouvi-lo e eu tenho certeza que esse processo nós vamos enfrentar aqui com a maior diligência. Queria passar a palavra ao relator. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar também o doutor Daniel, porque a parte imobiliária é uma parte muito sensível, porque ela lida, todas as áreas são sensíveis, lida com a pessoa, mas lá é o patrimônio, o valor. E nós sabemos, comentava aqui com o presidente na sua exposição, que lamentavelmente o sistema antigo permitia até aquelas escrituras de 2 andares, como se chamava no interior, nas fazendas, coisas terríveis que, lamentavelmente, as pessoas de má-fé abusavam de órgãos cartoriais que estavam inadequados. Mas agora, com a tecnologia ao seu lado, isso desaparece e, ao contrário, vai avançar muito bem. Eu comentava com o nosso eminente presidente que, quando eu fiz uma visita oficial à Austrália, quando era vice-governador de Minas Gerais, eu visitei o sistema cartorial de imóveis daquele país. Uma coisa impressionante. Alto lançamento, tudo moderníssimo, e nós ainda estávamos bem mais atrasados. Mas a tecnologia agora chegou no momento. Então, certamente, nós temos de ver o que precisa e essa ponderação do senhor. Para repristinar os efeitos da lei anterior em razão da vigência do CPC, nós vamos tomar essa cautela aqui para evitar essa dúvida e que aí, de fato, fique válido o dispositivo já determinando que ele está novamente acolhido, digamos assim, pela ordem jurídica, e agradeço e parabenizo pela exposição. Obrigado. Com a palavra a doutora Carina Maria Fermo Bocelli. Obrigada, deputado. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade, em nome dos registradores civis das pessoas naturais, agradeço a oportunidade ao deputado Júlio Lopes, que, desde o primeiro momento que nos conhecemos, deputado, já nos idos da comissão em relação ao PL 1775 do ICN, o deputado sempre se mostrou bastante atento, bastante preocupado e um grande ouvinte das nossas dificuldades e das nossas agruras em relação ao registro civil das pessoas naturais. Também agradeço na pessoa do senador Anastasia, da qual tive a oportunidade hoje de conhecê-lo pessoalmente, mas que só tenho elogios através dos colegas mineiros do Registro Civil, que sempre me dizem: Carine, o senador Anastasia se preocupa demais e sabe da realidade. E eu fiquei muito grata, senador, quando o senhor falou que os cartórios estão presentes nos pequenos distritos. Esses cartórios que estão nos pequenos distritos nada mais são do que os registros civis das pessoas naturais, que são cartórios que, às vezes, sem condições nenhuma de prestar serviço, deficitários como o senhor, ou seja, não conseguem ter renda sequer para cobrir o custo operacional, mas que estão lá com suas portas, seus balcões e seu sorriso no rosto, porque o registrador civil ele faz isso com um sorriso no rosto. Então, eu agradeço pelas palavras que o senhor citou, o deputado Júlio Lopes já nos conhece, agradeço a oportunidade de estar aqui, representando, como já disse, a Associação dos Registradores das Pessoas Naturais, na pessoa do nosso presidente, o presidente Arion Cavalheiro Júnior. Me sinto honrada de estar na mesa com, eu diria, ícones do registro, da atividade notarial e registral, e falo isso na pessoa do doutor Cláudio Marçal, que realmente, se hoje o fundo do registro civil brasileiro existe, começou lá nos idos
eu não vou dizer o tempo, né, doutor Cláudio, 97, quando foi editada a Lei 9.534, que hoje, deputado Júlio Lopes, pela manhã, eu estive num evento no INSS, comemorando os 10 anos do subregistro. E eu vou citar essa questão. Do fim do subregistro, mas do início das gratuidades no registro civil. Então, a primeira pergunta que eu faço é: o registro civil pode contribuir, sim, porque a digitalização passa pelo registro civil. E nós temos, sim, condições de oferecer, como já foi falado aqui pelo colega Paulo Geiger, segurança jurídica, autenticidade e eficiência. Porque, tanto quanto os demais colegas, tabeliões de notas, protesto, registro de imóveis, títulos e documentos e registro civil das pessoas jurídicas, os registradores civis das pessoas naturais, eles têm a sua natureza, como nós dizemos na doutrina, bilateral, no sentido de que colhemos manifestação de vontade, autenticamos essa manifestação de vontade e fazemos atos registrais. Porque quando nós recebemos um casal que se manifesta perante nós e diz: quero me habilitar pelo casamento, eu colho aquela manifestação de vontade e eu instrumentalizo essa manifestação de vontade e, posteriormente, eu registro. Então, eu posso dizer que é uma atividade que está tanto na área notarial quanto na área registral. E, mais recentemente, com o provimento número 12 do Conselho Nacional de Justiça, nós colhemos a manifestação de vontade no reconhecimento da paternidade. Então, os pais vêm ao balcão do registro civil e dizem: quero reconhecer essa criança como minha filha. E a gente instrumentaliza um termo ali, senador, no próprio punho da pessoa, ou nós digitamos e ele assina, e isso nada mais é do que instrumentalização de atos. Mas eu gostaria de colocar um pouquinho quem nós somos, porque muitas vezes nós não sabemos o que o registrador civil faz. E nós somos registradores civis das pessoas naturais, que somos profissionais de direito, bacharéis, aprovados em concurso público, dotados de fé pública, fiscalizados pelo Poder Judiciário, que é um serviço tabelado. Qualquer serviço ele tem uma tabela de emolumentos, na qual nós não podemos fazer um preço maior ou menor, e mais ainda, no registro civil das pessoas naturais, a maioria dos atos são gratuitos. Mais de 80% dos nossos atos são gratuitos. E a responsabilidade civil pelos atos praticados. A ARPEM Brasil é uma associação que reúne, uma associação, como o colega Paulo Geiger já falou, colega não, amigo Paulo Geiger falou, não é uma associação de vinculação obrigatória, então se associam aqueles que têm interesse. E a nossa capilaridade, deputado e senador, é a maior capilaridade de serviço público no Brasil. Nós estamos presentes em todos os municípios e, mais do que isso, em vários distritos. Então, são quase 15 mil postos avançados do serviço público. O que nós fazemos? Nós fazemos o registro de nascimento, casamento e óbito de modo geral. 100% desses registros são gratuitos, nascimento e óbito. E, em relação aos casamentos, 70% são gratuitos, porque a lei fala, o artigo 1512 do Código Civil, fala o seguinte: o casamento será gratuito para aqueles que se declararem pobres. E a maioria da nossa população se declara pobre. E aí nós mostramos os nossos pontos, ou seja, nós estamos 13.627 pontos de registro civil. Nós somos postos avançados e superamos aquilo que a maioria da população gosta de fazer, que é apostar na lotérica. Nós superamos os números das lotéricas. A população, de um modo geral, e aqui não é um mérito só do registro civil, mas é um mérito dos registros públicos e da atividade notarial, nós temos a melhor das avaliações de serviço público. Nosso ranking lá está à frente, inclusive, dos Correios. Isso é uma pesquisa que foi feita pela Datafolha. Opa! Foi antes. O que a população quer dos nossos serviços? Eles querem que nós prestemos serviços de todas as formas. Ou seja, eles querem que os registros públicos e o registro civil das pessoas naturais, porque eu brinco sempre, senador,
Quando se pergunta em cartório, e não estou desmerecendo os outros, mas quando se pergunta em cartório, a primeira coisa que se fala, onde eu fui registrado? E onde eu casei? Olha, onde o meu pai está registrado o óbito dele. Então, o registro civil tem essa aparência, vamos dizer, é a primeira lembrança. Você pode passar a vida inteira sem comprar um imóvel, você pode passar a vida inteira sem lavrar uma escritura, e tomara que não tenha o nome negativado pelo protesto. Mas o registro civil, ele está ali todos os dias, nasce com você. E eu gostei do que foi dito aqui, a comparação, que o nascimento gera personalidade jurídica. Da pessoa jurídica seria o registro. O registro do nascimento, ele comprova aquela aquisição da personalidade jurídica da pessoa. E aí o que acontece? Nas pesquisas que são feitas, mais de 50% dos pesquisados gostariam que mais serviços fossem prestados no cartório. Entre eles, emissão de passaporte, emissão de documento único de identidade, emissão de CPF, registros de empresas. Então, o cartório é algo que traz segurança e traz certeza de eficiência para a população em geral. E aí nós dizemos, como já foi colocado aqui, que há 10 anos, com a Lei 9.534, o registro de nascimento e o registro de óbito foram considerados documentos essenciais ao exercício da cidadania. Claro, houve toda uma preocupação do governo naquela época de diminuir o quê? A falta do registro. Em contrapartida, se colocou o quê? Ok, registradores civis, precisamos trabalhar para mitigar o subregistro, mas se colocou a gratuidade. Então, hoje nós comemoramos 10 anos pelo lado da meta que foi alcançada, porque hoje o registro civil brasileiro, ele cumpre uma meta superior àquela indicada pelas Nações Unidas. E eu tenho orgulho de falar isso, senador. Superior. A meta para os países desenvolvidos é 5%. O registro civil das pessoas naturais, com todas as gratuidades, conseguiu chegar a 1%. Mérito do registro civil e mérito também das medidas que foram feitas no sentido de recompensar, ou pelo menos tentar, de alguma forma, suprir as gratuidades. Eu vou agilizar para não ter. Temos outras conquistas, os casamentos homoafetivos, os 15 milhões de óbitos que nós comunicamos aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, entre eles os cancelamentos de previdência. Temos a integração que nós estamos sob a égide do artigo 37 da Lei 11.977 da Minha Casa Minha Vida, nós estamos integrando toda a base de dados. E hoje eu tenho uma ótima notícia, deputado Júlio Lopes. Ontem entrou na nossa Central de Informações do Registro Civil Sergipe, e hoje entrou a Bahia. Então, nós já estamos integrados, não só a base de dados, mas também pedidos de certidão, protocolo de averbações e anotações diretamente. Então, 720 milhões de atos que compõem a base da CRC. O nosso futuro, o que nós precisamos? O que nós queremos? Nós queremos prestar serviço para o Estado e queremos serviço para a população. Então, eu vou até mais adiante para colocar a questão das parcerias que já foram feitas. Nós temos uma, deputado, que eu esqueci até de comentar com o senhor. O senhor sabe que a Secretaria de Saúde do Governo do Estado tem uma parceria com a CRC para dar baixa diretamente em caso de óbito, do falecimento, para que não haja mais recebimento de medicamentos custosos e benefícios decorrentes desses medicamentos. Convênios com a Receita Federal, CPF. A última coisa que eu gostaria de colocar, e aí, o que nós podemos contribuir? Mais do que tudo, como o deputado já falou, os ofícios da cidadania, a experiência das conservatórias de registro civil portuguesas são um exemplo a ser seguido pelo registro civil brasileiro, mas nós também queremos praticar outros atos dentro dessa perspectiva que nós oferecemos segurança jurídica, somos dotados de fé pública. Foi citado aqui as cartas de sentença e o registro civil tem essa aptidão no estado de São Paulo, queremos levar para outros estados, queremos também possibilitar a participação nos processos de execução dos títulos já protestados, temos capilaridade para isso e temos potencial para prestar esses serviços e também queremos atuar na área de jurisdição voluntária. E aí eu dou um exemplo. Aqueles processos, aquelas
supostas discussões em que não há lide, nos textos, como cita Carnelucci, não há lide, não há conflito, o registro civil, com a sua capilaridade, com a sua possibilidade de colher manifestação de vontade, instrumentalizá-la e praticar os atos, também gostaria. Eu vou dar um exemplo. Alvará judicial que se exige para a alienação de bens de menores. Quem atua diretamente com o Ministério Público em relação aos direitos dos menores, adolescentes? Nós temos contato direto com o Ministério Público. Então, esse processo, que não é judicial por natureza, porque não tem lide, não há discussão, poderia ser solicitado via procedimento diretamente perante o Registro Civil das Pessoas Naturais, encaminhado para o Ministério Público chancelar, e a pessoa tiraria o alvará diretamente no Registro Civil. Mais um caso de interdição. A interdição não é algo judicializado, poderia ser feito diretamente. Apresentados os laudos, o oficial de Registro Civil teria competência para instrumentalizar esses procedimentos. Então, eu comento só por fim, e desculpo o tempo, porque o deputado sabe que eu gosto de falar, né, deputado? Nós vamos apresentar as nossas propostas para o deputado, para o senhor senador. Já pedi ao nosso querido presidente para que essas propostas sejam feitas de forma uniformizada, ou seja, todos notários e registradores se unindo, como o deputado já falou, apresentando essas propostas num bloco, para que não haja discussão, porque a atribuição nova tem que ser para todos, notários e registradores indistintamente. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, muito obrigada. Bom, eu é que agradeço, e, Karine, cada vez em que eu conheço mais o Registro Civil, mais tenho admiração e respeito por essa atividade que tanto contribui com o Brasil. Quero passar aqui ao senador Anastasia. Senhor presidente, tão somente para agradecer a doutora Karine, que além do conteúdo, ela demonstrou uma coisa muito importante, que é a motivação, uma vez que ela é uma entusiasta, gente conhecedora do tema, e por isso mesmo uma cruzada nessa nossa guerra contra a burocracia, e ela colocou muito bem como que a Associação dos Registros de Pessoas Naturais pode contribuir para a desjudicialização, que é um grande esforço nosso. Tenho certeza que aí haverá um bom trabalho e aguardamos as suas lúcidas sugestões. Agradeço muito, doutora Karine. Eu, só para fazer um comentário final, ontem estive com o ministro Torquato, de quem reclamei a emissão de passaporte pelo Registro Civil. Tive dele o compromisso de me responder em curto prazo, o que retornarei a cobrar em breve turno. De outra forma, fiz também uma solicitação no sentido de que o registro eletrônico do cidadão seja também o registro feito pelo Registro Civil. Vi essa experiência em Portugal e fiquei encantado porque, de fato, cada vez mais o cidadão está se eletronizando e a sua identidade eletrônica é absolutamente essencial. Acho hoje, inclusive, mais necessária do que a própria necessidade de uma impressão física de uma nova identidade, uma vez que todos nós já estamos devidamente identificados com as identidades que temos. Então, essa identidade eletrônica nos é mais necessária. E dessa forma, só para passar aqui o doutor Manuel para encerrar a nossa reunião e fazer um comentário final, quero dizer que eu e o senador Anastasia temos obrado bastante juntos por força do destino, algumas coincidências, e queria lhe dizer, senador, ontem não, na terça-feira, não tive a oportunidade de comentar com Vossa Excelência, tive um dia de grande felicidade. Participei da primeira reunião formal com o ministro Gilmar Mendes, do comitê do ICN, e essa reunião resultou numa primeira resolução daquele colegiado. E isso é muito importante. Doutor Paulo, pela primeira vez, o colegiado do Comitê Nacional do ICN determinou que o número único da identidade pública do cidadão brasileiro é o número do CPF, sendo certificado por um número de uso restrito e de conhecimento restrito do órgão certificador. Ou seja, obviamente, o CPF passa a ser, então, o número único de relação entre cidadãos e entre o Estado e o cidadão, apenas sendo verificado, porque ele tem imperfeições, ele tem hoje um grau de
5%, exatamente eu não tenho o dado, mas é porque ele precisa ser corrigido. E como ele precisa ser corrigido, tem que ser atribuído a ele um número de verificação. Então, esse número será um número restrito, não conhecido, mas um número público do cidadão brasileiro, por resolução já do ICN, passa a ser o CPF. Isso reestrutura o Brasil. E nós fizemos uma consulta ainda no âmbito do comitê do ICN, senhor senador, que na terça-feira, dia 31, todos os órgãos públicos brasileiros deverão responder àquele comitê se existe alguma resistência, ação em contrário, alguma dúvida quanto a essa implantação, porque esse ato será seguido de uma nova resolução do Conselho, em solicitação à Sua Excelência o Presidente da República para que exare um decreto no sentido de que todos os órgãos públicos brasileiros, a partir daquela data, tenham somente o CPF para seu convívio, contato e instrumentalização da vida do cidadão. Isso, ainda esse ano, senador, modificará toda a estrutura da Previdência Social, dos números de contribuição do benefício de prestação continuada, enfim. Então, nós estamos, senador, por força até do destino, o senhor foi o relator no Senado, que muito me honrou, e nós tivemos, então, essa primeira grande conquista, que é uma conquista do Brasil. Quero passar, então, doutor Manuel, para que o senhor termine essa tarde tão proveitosa que tivemos a oportunidade de participar. Obrigado. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar o presidente, o deputado Júlio Lopes, e já aproveitando, render as minhas homenagens pela brilhante iniciativa do ofício de indicação que resultou no que aqui nós estamos vendo hoje, devidamente acatada pela Presidência da República, resultou também na criação do Conselho Nacional de Desburocratização. O Conselho Nacional de Desburocratização e esta Comissão Mista de Desburocratização tratam de um assunto extremamente relevante para o país, que são os pilares da modernização do Estado brasileiro. É trazer o Estado brasileiro a, de fato, o século XXI. No passado recente, e essa é um exemplo de como a sociedade muda de forma veloz, quando uma criança chorava ou em casa em um restaurante, dava-se uma chupeta. Hoje entrega-se um celular. E é essa criança que forma o seu sistema cognitivo e que forma a nação, não do futuro longínquo, mas a nação de hoje, e que nós precisamos rapidamente reestruturar. Eu inicio prestando contas do que estamos fazendo no Conselho Nacional de Desburocratização, como membro do Comitê Gestor, por indicação da Câmara dos Deputados. E também aqui aproveito para agradecer ao deputado Júlio Lopes. Aproveito para cumprimentar o relator, o senador Anastasia, a quem entrego, neste momento, um resumo de tudo que foi feito até a data de hoje, já com 4 reuniões no Conselho Nacional de Desburocratização. Passo também às mãos do presidente a nossa prestação de contas e aproveito para agradecer a valorosa equipe do gabinete do deputado Júlio Lopes. Sem a colaboração da doutora Juliana e da sua equipe, não teria sido possível nós obtermos os resultados que obtivemos nas reuniões do Conselho. Durante este período, nós buscamos harmonizar, sistematizando, mapeando as iniciativas em trâmite nas duas casas legislativas e as iniciativas na administração pública federal em busca de uma modernização do Estado brasileiro, em especial da administração pública federal. São 3 as bases deste processo, que chamamos um processo amplo de modernização, aqui já estão falando nesta tarde. Uma identidade civil confiável, mais uma vez agradeço a participação tanto do deputado Júlio Lopes como do senador Anastasia no processo de aprovação do marco regulatório do ICN. Então, uma identidade confiável, uma identidade eletrônica confiável e, de novo, as palavras do deputado Júlio Lopes da importância desta identidade do cidadão, porque
o arco da cidadania, ele inicia com a certidão de nascimento, ele termina com a certidão de óbito. E vários eventos acontecem e são levados a registro, aproveitando que hoje nós temos aqui registradores e notários. Então, nós temos o primeiro pilar, uma identidade confiável. O segundo pilar, uma identidade digital confiável e, por fim, serviços públicos prestados na forma online. O cidadão brasileiro tem direito de receber com mobilidade no seu celular serviços públicos de qualidade. Esse é o escopo do trabalho que estamos realizando na comissão no comitê gestor de desburocratização e essas três peças, elas se encaixam de uma forma ainda pouco perceptível para a sociedade, mas muito eficiente. Registradores e notários são detentores, desde o seu início, da possibilidade de emitir a identidade digital do cidadão. Tanto os notários com a autoridade certificadora notarial fazem parte da infraestrutura brasileira de chaves públicas, como os registradores com a autoridade certificadora brasileira de registros. Foi isso que permitiu o nascimento dos documentos no formato eletrônico nessas entidades, que são consideradas bases de dados primárias da nação, e que permitiu que saíssem de um modelo completamente atomizado para um modelo que começa a sua molecularização e, portanto, com possibilidades de melhor servir ao cidadão brasileiro e de melhor servir ao Estado brasileiro. Então, esses são ingredientes de uma fórmula que, acredito, de muito sucesso, com resultados práticos já visíveis. A Carteira Nacional de Habilitação no formato digital, com prazo até fevereiro de 2018, já implantada no estado de Goiás e já implantada no Distrito Federal. A Carteira Digital do Trabalho e várias outras iniciativas que buscam coadunar uma sociedade que se modernizou e que é uma sociedade digital, já tem a sua função cognitiva formada neste modelo, com os serviços públicos e com a função nobre do Congresso, do Legislativo. Aproveito, deputado e senador, para citar um fato recente, como a percepção do Legislativo é importante no processo de modernização da sociedade brasileira, do Estado brasileiro. Quando, do início do governo Temer, uma medida provisória 726 foi enviada reformando a administração pública federal. E, naquele momento, se tirou um dos alicerces desse projeto de modernização, que é a infraestrutura brasileira de chaves públicas e a Serraiz, que se encontrava na presidência da República, se mandando para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Foi um equívoco corrigido pelo Legislativo, que trouxe de volta, porque essa não é uma infraestrutura somente da administração pública, era uma infraestrutura de Estado, porquanto que o processo judicial eletrônico só existe por força da infraestrutura brasileira de chaves públicas. Fico muito feliz com a primeira reunião do ICN. E dessa reunião, tomamos conhecimento na Presidência da República de que no dia 7 de novembro será assinado entre a Presidência da República e o TSE um convênio de credenciamento da autoridade certificadora TSE para dar suporte à identidade digital do cidadão brasileiro por força do ICN. Terão duas autoridades certificadoras emissoras, a autoridade TSE Urna, que servirá para inocular o software, e a autoridade TSE ICN, que é a que vai fornecer ao cidadão brasileiro a sua identidade digital concomitantemente com a identidade do indivíduo. As infraestruturas, elas têm uma característica, elas não são visíveis. A gente não consegue ver a infraestrutura de eletricidade, a infraestrutura de telecomunicações, mas é este trabalho árduo e esta percepção das duas casas legislativas e a visão do deputado Júlio Lopes, que conseguiu interpretar a interconexão entre essas peças e com muita propriedade. E, de novo, com uma feliz coincidência, tendo o senador Anastasia, que muito conhece, conseguir aprovar esse marco regulatório que permite o nosso avanço a passos largos. Então, o que nos leva a acreditar
que num prazo muito curto nós teremos avanços muito significativos por conta desta orquestração e, em especial, do papel desta comissão. Com isso, eu agradeço, sou um cidadão confiante na condução do deputado Júlio Lopes e do senador Anastasia na modernização do Estado brasileiro. Doutor Manuel Matos, eu agradeço imensamente ao senhor a participação que tem tido no Conselho Nacional de Desburocratização. Quero, senador, agradecer publicamente ao presidente Temer, que tem sido um reformador, que, em que pese todas as adversidades e todas as dificuldades que enfrentou e tem enfrentado à frente do governo, em nenhum minuto se furtou a acolher nossas solicitações no sentido de implementar o Conselho Nacional de Burocratização concomitantemente a essa estrutura congressual que tenho a honra de presidir ao lado de Vossa Excelência. É exatamente o concurso de uma estrutura executiva, trabalhando ao largo e em conjunto com essa estrutura congressual que vai nos permitir fazer um memorável avanço no Brasil. Quero, portanto, passar a palavra ao senador Anastasia para que ele, com o mesmo brilho que iniciou essa reunião, a encerre, tendo certeza de que nós muito contribuímos para a desburocratização do Brasil nessa tarde. Muito obrigado, senador Anastasia, por toda a sua condução, por toda a sua parceria. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua gentileza e delicadeza de sempre, eminente deputado Júlio Lopes. Mas, antes de encerrar, eu quero cumprimentar o doutor Manuel Matos pela sua exposição, pela clareza do trabalho que vem conduzindo no âmbito do Poder Executivo. E nós sabemos, eu tinha comentado já com o deputado Júlio Lopes, que o trabalho legislativo, nesse caso, é relevante, mas o grosso do trabalho, o hard, como se diz hoje em dia, está no âmbito da administração. E por isso mesmo já palmilhei aqui esse documento, já percebi a sua profundidade e projetos relevantíssimos que o Executivo poderá desenvolver, inclusive em parceria com o setor privado ou dentro dos seus diversos órgãos, para desburocratizar e facilitar a vida do cidadão. Eu disse já muitas vezes, deputado Júlio, a exaustão que o Brasil precisa hoje desesperadamente, de modo hemorrágico, de uma coisa só: simplicidade. Nós temos que ser simples. Isso significará redução do custo do Brasil, isso vai significar empregos, prosperidade, confiança, segurança jurídica. E essa simplicidade nós vamos colaborar aqui muito. Agradeço ao presidente a deferência para declarar, portanto, encerrada essa reunião, que nada mais haver a tratar. Agradeço a presença de todos, especialmente os nossos convidados, que gentilmente aqueceram ao nosso convite e aqui vieram trazendo o seu conhecimento. Muito obrigado. Saudações ao presidente Júlio Lopes. Muito obrigado.